Fala, minha turma maravilhosa! Seja bem-vindo aí a mais uma aula show de matemática. E, turma, essa aula a gente vai falar sobre razões trigonométricas. Lembrando que na primeira parte desse conteúdo a gente falou sobre relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Então a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente e dar aquelas dicas massa, tranquilo? Então vem comigo! Então, olha só, turma. Quando você assistiu lá, espero que já tenha assistido a parte 1 desse conteúdo, você viu lá o triângulo retângulo e eu apresentei ele para vocês. O triângulo tem catetos e hipotenusa. Só que agora a gente vai olhar para os ângulos internos desse triângulo. Na primeira parte, quando a gente falou só de relações métricas, a gente não comentou sobre ângulos. Então você já mata a questão assim. Olhei para o triângulo retângulo, não fala nada de ângulo, não vai ser relações trigonométricas. Não vai ser seno, não vai ser cosseno e nem tangente. Tranquilo? Agora, olhei para a questão, falou de ângulo e de triângulo retângulo, pode ser trigonometria, pode ser seno, cosseno e tangente, tá? Então, para começar, eu tenho que entender o seguinte, que aqui eu tenho sempre dois catetos. Só que como agora eu tenho uma referência, ou seja, eu tenho um ângulo, esses meus catetos vão ser batizados de duas formas diferentes. Se ele estiver do outro lado do ângulo, ele vai ser chamado de cateto oposto. Cateto oposto, lado oposto do outro lado. Agora, se ele estiver coladinho, juntinho do ângulo, vai ser chamado de quê? De cateto adjacente. Cateto adjacente é aquele coladinho. Para a galera do Maranhão aqui, se você é de outro estado, não sei se você tem familiaridade com essa palavra, mas aqui do Maranhão a gente tem aí a galera do reggae que gosta muito de falar assim, atenção, maiobão e adjacências. Quando ele fala o nome de um bairro e adjacências, ele está dizendo o quê? Aquele bairro e todos os vizinhos. Então aqui eu tenho cateto adjacente ao ângulo. Então vai ser cateto adjacente. Beleza? Só, Tiago, mas sempre esse de baixo vai ser o oposto? Não, não depende disso. Depende de quem? Do ângulo. Por exemplo, nesse outro aqui, ó, a referência mudou. Agora eu tenho esse ângulo beta aqui. Ó. Quem é que está do outro lado em relação a ele? É este aqui agora. Então aqui eu vou ter o quê? Cateto oposto. Então observa que aqui era o adjacente, agora é o oposto. Por quê? Porque eu mudei o ângulo de referência. Se eu estou falando desse, esse é o oposto. Se eu estou falando desse, este é o oposto. E quem está coladinho dele? É esse aqui. Ó. Então, este aqui é o cateto adjacente. Beleza, tranquilidade? Tiago, não está faltando nada? Tá. Está faltando a nossa maravilhosa hipotenusa. Então, aqui eu tenho a hipotenusa. Hipotenusa também aqui. Hipotenusa. Beleza, pronto, você já sabe disso. Agora a gente vai precisar falar sobre as razões trigonométricas, que são três. Quem são elas? Seno, que a gente vai escrever apenas sem, é o seno, que é só o sem, seno do ângulo alfa. Aí eu tenho o cosseno. Vou utilizar esse triângulo aqui, tá? Poderia utilizar esse ou esse, tanto faz. Cosseno, a gente só bota só o cos, igual. E a tangente, que eu vou utilizar aqui só o TG do ângulo alfa. Beleza. Aqui, turma, não tem o que se discutir. É definição. Você vai fazer desse jeito aqui, não tem o que discutir. O que é o seno? Turma, o seno de um ângulo é a razão, a divisão de quem? Do cateto oposto desse ângulo pela hipotenusa. E para não ter que ficar escrevendo o nome cateto oposto, a gente vai utilizar só CO. Hipotenusa, só IP. Adjacente, CA. Então, o seno vai ser quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quando eu quero calcular o seno de um ângulo, eu pego o cateto oposto do triângulo e divido pela hipotenusa. Cosseno vai ser quem? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
pela hipotenusa. Beleza? Tranquilidade? E a tangente é só dividir o seno pelo cosseno. Na hora que eu dividir o seno pelo cosseno, o que acontece? Eu corto a hipotenusa, fica quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então você já grava isso. Quem é a tangente? É a divisão do seno pelo cosseno. Só que você vai memorizar essas formulinhas aqui, tá? Não custa nada memorizar as três. Beleza. A partir de agora, a gente vai aplicar isso aqui. Tiago, tem alguma dicasinha aí para a gente memorizar isso? Tem uma muito conhecida, a galera usa bastante, que é a famosa soca toa. Seria o que aqui, ó? Deixa eu só acrescentar um H aqui. Pronto, eu esqueci do H. Soca toa. O que é o soca toa? Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. É o soca toa. Então, se você quiser lembrar, assim, pode lembrar. Mas eu, particularmente, enquanto aluno, eu nunca tive dificuldade em memorizar essas três fórmulas. Nunca precisei de frase. Mas essa é uma dica, tá? Tá aqui, seno, cosseno, tangente. Tranquilo? E aí, se você quiser, arrocha. Tiago, mas agora, exemplo. Vamos lá. Bota aí em prática isso que tu falou. Exemplo 1. Olhei para o triângulo. Tem um ângulo. Me falta um cateto. É o quê? Razão trigonométrica. Quais informações eu tenho? Eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. O que é que fala de cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então eu tenho que usar quem? Seno. Não penso. Vamos lá, ó. Seno de quem? Desse ângulo. Seno de 30. É igual a quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. X sobre 10. E aí, a gente vai esbarrar num pequeno detalhe. Quem é o meu seno de 30? Tiago, tu ainda não falou. Está ali a tabelinha, que a gente vai já montar. Mas eu vou te adiantar que o seno de 30 é 1 meio. Então vai ficar 1 sobre 2 igual a x sobre 10. E aqui ficou fácil. Turma, aqui eu posso simplificar o 2 com 10. Na hora que eu dividir 2 por 2, dá 1. Na hora que eu dividir 10 por 2, dá 5. E isso aqui vai implicar dizer que x vezes 1 dá x, 5 vezes 1 dá quanto? 5. Beleza. Tiago, eu sou obrigado a saber que o seno de 30 é 1 meio? Sim. Existem 3 ângulos notáveis, arcos notáveis, que são eles: 30, 45 e 60. Esses você tem que saber memorizar. Tiago, mas não pode aparecer na questão, ela dá esses valores? Pode. Muitas questões falam os valores do seno de 45, 30 e 60. Mas e se não vier? Você tem que saber. Aí vem a dica. Primeira coisa, você vai escrever uma tabelinha igual a essa aqui. E vai escrever na primeira coluna seno, cosseno, tangente. Na primeira linha, 30, 45, 60. E aí você vai encarnar o espírito natalino. Como assim, Tiago? O espírito natalino? Você vai lembrar daquela música lá, Jingle Bell, já acabou o papel, né? E aí você vai lembrar dessa musiquinha e vai cantar comigo aqui, ó. Primeira coisa, você vai completar essa primeira linha assim, ó. 1, 2, 3. E aí já vai no ritmo. 1, 2, 3, pronto. Na segunda linha, você vai botar 3, 2, 1. Mesmo ritmo. 3, 2, 1. E aí você vai colocar tudo sobre 2. Beleza. E aí você vai lá cantando. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Pronto. Primeira frase já foi. E aí eu vou colocar a raiz no 2 e no 3. Então vai ficar aqui, ó. Raiz no 2 e no 3. E aí a gente canta de novo. Bora lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Fechou? Agora eu sei. Seno de 30, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, 1 meio.
Beleza. Tiago, e a tangente? Aí eu vou te falar que a tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, musiquinha completa de uma vez, só para você apertar o pause e assistir 1000 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Deixa eu respirar. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então, espero não ter acabado com teus ouvidos aí, né? Pronto. Tenho a tabela montada. Volto para cá. Exemplo 2. Esse exemplo 2 está me faltando o ângulo e não a medida do lado. Então, bora lá. O que eu tenho? Cateto oposto e tem hipotenusa. Uso o quê? Seno. Então, vai ficar seno desse ângulo y é igual cateto oposto, 13, sobre a hipotenusa, que é 26. Então, seno de y vai ser igual. Turma, essa fração eu posso simplificar. Por quanto? Por 13. E quando eu simplificar por 13, ó, 13 por 13, 1. 26 por 13, 2. Ah, Tiago, então eu já sei. Seno de y é 1/2. Então eu tenho que pensar assim. Qual é o ângulo que o seno dele é 1/2? Vou na tabela. Seno de 30 é quanto? 1/2. Ah, já sei. Já sei que quem? Que y vale quanto? 30 graus. Então, observa que eu posso utilizar as razões tanto para descobrir quem é o cateto, quem é a hipotenusa, quanto quem é o ângulo. Então, bora lá. Próximo. Turma, eu tenho esse ângulo agora. O que eu tenho? Cateto adjacente, porque está perto dele, e tem a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é quem? Cosseno. Cosseno de 45 é igual cateto adjacente, 20 sobre hipotenusa, que é Z. Quem é o cosseno de 45? Bora na tabela. Raiz de 2 sobre 2. Então, fica assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 igual a 20 sobre Z. Vamos tentar fazer isso aqui o mais direto possível, por causa do meu espaço aqui, ó. Na hora que eu multiplicar 2 vezes 20, isso aqui vai dar 40. Quando eu multiplicar raiz de 2 vezes z, vai dar raiz de 2z. E esse raiz de 2 passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Z é igual a 40 dividido por raiz de 2. E toda vez que eu tenho uma raiz no denominador, eu preciso racionalizar. E quando é uma raiz simples assim, o que eu faço? Eu subo a raiz e tiro a raiz. Então, vai ficar 40 raiz de 2 sobre 2. O que você faz? Sobe a raiz, tira a raiz. E na hora que eu pegar e dividir esses dois camaradas aqui, ó, o que vai acontecer? O meu z vai ser igual 40 por 2 dá 20 raiz de 2. Pronto. E para finalizar a aula, a gente tem o último exemplo, exemplo 4. E eu tenho o seguinte, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Quem é cateto oposto e adjacente? Tangente. Então, a tangente de 45 é igual a cateto oposto, 20, sobre cateto adjacente, que é 15. E, na verdade, eu não coloquei nada faltando, né? Não coloquei nada faltando. Então, eu poderia colocar um x aqui agora que eu estou reparando. Ou eu vou fazer o seguinte, vamos fingir que esse bicho aqui não estava aqui, já que eu já botei ele, que é a mania do caba já botar a resposta, né? Vamos botar ele aqui fora. Então, cateto oposto, vamos fingir que você não viu que é 20, tá? Fecha os olhos, bate a cabeça, que é para esquecer, e volta para cá, ó. Cateto oposto x, deixa eu apagar aqui, sobre 15. X sobre 15. Pronto, agora sim. Se eu já tivesse os valores, não precisava calcular, né? Certo. Tangente de 45 é quanto? Cadê você? 1. Então, vai ficar 1 é igual a x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza. X sobre 15. Pronto. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, 15 vem para cá, 15 vezes 1 dá 15. Então, x, no caso aqui, é 15 e não 20, como estava, né? Então, nesse caso aqui, turma, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo isósceles,
onde aqui é 15, aqui é 15 também. Beleza? Então seriam triângulos isósceles, aqui é 45, aqui também seria 45. E aí já seria uma outra aula falando de triângulos no geral. Então, só recapitulando aqui para não ficar nada falho. Tinha colocado 20, na verdade era para ter colocado x. Cateto oposto sobre cateto adjacente. X sobre 15. Tangente de 45, 1. O 15 está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, fica x igual a 15, não tem mistério. Dica para vocês. Esse aqui, ó. Esse tangente é o que geralmente cai. Cai muito tangente. Seno cai também, cosseno bem menos. Mas a tangente você tem que estar afiadinho porque ela cai mais, tá? Então, galera, valeu. Forte abraço, foi um prazer estar com você em mais essa aula. Espero que você tenha assistido a aula 1, assistiu essa aula e te aguardo lá na aula de exercício, beleza? Então, valeu, forte abraço, tamo junto, até a próxima aula. Fui!